Bem-vindos a mais um Nós Comunica. Esse é o quadro de episódios rápidos, curtinhos, com conteúdos diversos produzidos pelas nutricionistas colaboradoras para trazer cada vez mais conhecimento e reflexão para vocês. Quer ver algum assunto por aqui? Manda pra gente. A gente está em todas as redes sociais, como Nós a Nutrição, Nós com Z. Seguimos agora com a nutricionista Luísa Laporta. Olá, tudo bem? O tema de hoje é a suplementação de micronutrientes, dando continuidade e aprofundando um pouco a respeito da suplementação de uma forma geral. Hoje vai ser um pouquinho mais direcionado para a relação antioxidante e treinamento. Lembrando que a suplementação, então, ela é uma proposta pensada para situações em que há deficiência de algum nutriente ou ainda mesmo não exista capacidade gástrica para a ingestão via oral daquele nutriente. Dessa forma, se recomenda a suplementação. Existem algumas modalidades esportivas que elas podem apresentar uma facilidade para deficiências, como o caso daquelas modalidades que fazem uma regulação do peso, como as lutas, como as ginásticas e etc. Nesse caso, os atletas, eles às vezes experimentam a retirada de grupos alimentares para favorecer a redução do peso. E essa retirada também retira a ingestão de alguns nutrientes importantes. Dessa forma, nessas modalidades existe uma facilidade, então, da deficiência de cálcio, vitamina D, ferro e antioxidantes, que são nutrientes extremamente importantes para a regulação esportiva e para toda a fisiologia esportiva durante o treinamento. Reconhecendo isso, a suplementação seria algo importante e necessário. Mas muitas vezes a gente observa que essa suplementação ela é feita com o intuito de melhora de desempenho, sem uma avaliação a respeito da necessidade. E se sabe que alguns desses micronutrientes eles podem desenvolver um papel que não é tão interessante, né? Em vez de auxiliar, ele pode também atrapalhar um pouquinho o processo de treinamento. E eu já vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. A gente sabe que alguns nutrientes, quando em excesso, eles podem apresentar um efeito reverso, como o caso dos antioxidantes. Os antioxidantes, eles têm uma atuação de proteção à célula dos efeitos do estresse oxidativo. Então, naturalmente, o corpo, pela respiração, ele apresenta um nível de estresse oxidativo. O exercício físico, por si só, também atenua esse estresse oxidativo. Então, a partir do momento em que existe essa situação no organismo, a ingestão dessas substâncias antioxidantes vão ser protetoras, já que se sabe que o estresse oxidativo ele pode causar alguns danos importantes. Mas, em contraponto, uma ingestão excessiva de compostos antioxidantes podem também gerar um efeito reverso. Ou seja, em vez de proteger a célula, eles podem, de uma certa forma, e agora brincando, eles podem se aliar ao estresse oxidativo e causar mais danos à célula. Agora relacionando com o treinamento. O treino, ele causa no corpo uma série de microlesões, né? E agora pensando lá no músculo. No músculo, então, pela repetição do movimento, pelo exercício, existe uma microlesão que é aquilo que vai causar a adaptação do treinamento. Ou seja, essas microlesões, assim que recuperadas, são elas que denotam a característica da melhora. Ou seja, pode causar hipertrofia, pode causar uma melhora de movimento e etc. Então, algumas doses adequadas, ou seja, doses encontradas em alimentos in natura, são doses que causam um efeito protetor. Em contrapartida, quando existe a suplementação de algum micronutriente
que tem papel antioxidante, pode causar um efeito contrário, ou seja, em vez de estar ajudando aquela célula muscular a se recuperar de uma forma adequada, pode estar auxiliando a causar um dano maior, a não se recuperar da forma esperada, por existir, então, uma quantidade maior dessa substância. Então, de uma forma bem simplificada, a suplementação de micronutrientes, principalmente antioxidantes, no pós-exercício, não é uma prática que vá ser algo interessante para a recuperação muscular, uma vez que pode ter o efeito reverso e atuar de forma pró-inflamatória. Em contrapartida, o consumo de alimentos in natura é algo que vai ajudar. Então, resumindo, se torna bastante interessante a avaliação sobre, de novo, a necessidade de suplementação desses nutrientes. É muito comum que as pessoas se interessem visando a melhora de desempenho e acreditando que aquilo ali vai ter um papel extremamente importante. Mas nem sempre isso é um fato, Às vezes pode ser um pensamento apenas e causar o efeito adverso. Então, nada melhor que procurar uma nutri, procurar uma orientação de um profissional capacitado, para que então, se necessário, fazer essa suplementação no momento adequado e não prejudicar a recuperação muscular. Certo? Por hoje era isso e até mais. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.